Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de escrita, sobre coesão textual, coerência textual e tipos de texto. Escrevemos algo quando queremos que esse algo se materialize e seja lido por alguém. Os motivos variam, desde cartas de amor, requerimentos formais, e-mails, mensagens de bate-papo em sites de relacionamento, SMS, redações, carta de intenção, post de internet. Independentemente dos objetivos, saber se expressar de forma objetiva e coerente é essencial no mundo atual. Tenha sempre em mente que seu interlocutor, ou seja, o seu leitor, não estará ao seu lado. Por isso, uma má construção textual pode causar problemas de compreensão e, em caso de uma avaliação, pontos a menos nessa prova. Por que é tão complicado escrever? O que você sente ao escrever um texto? Deparar-se com um papel em branco ou uma tela em branco e não saber como organizar as ideias sobre determinado assunto é algo que acontece com você frequentemente? Grande parte da humanidade alfabetizada já passou ou passa por isso. É normal vacilar diante do papel, do teclado, pois será parte de você que será colocada nas linhas do seu texto. Saber escrever pressupõe saber ler e saber pensar. O pensamento é expresso por palavras, que são registradas na escrita, que por sua vez é interpretada pela leitura. Como essas atividades estão intimamente relacionadas, podemos concluir que quem não pensa ou pensa mal não escreve ou escreve mal, e quem não lê ou lê mal não escreve ou escreve mal. Escrever é se deixar revelar. Para ilustrar, leia as citações sobre o ato de escrever a partir do ponto de vista de duas célebres autoras. O que eu escrevo aqui não são simples devaneios. Sou uma mulher do meu tempo e dele quero dar testemunho do jeito que posso, soltando minhas fantasias ou escrevendo sobre dor e perplexidade, contradição e grandeza, sobre doença e morte, lamentando palavra na hora errada e o silêncio na hora em que teria sido melhor falar. Lia Luft, Perdas e Ganhos, na obra Perdas e Ganhos. Escrever é preciso diariamente. Em casa, no trabalho, na escola, em tantos exames, provas e testes a que nos dispomos a fazer durante toda a vida. E, para escrever bem, precisamos basicamente de duas coisas: o que dizer e como dizer. No material aqui apresentado, que nós estamos trabalhando, você encontrará estruturas textuais explicadas e discutidas para que você, ao produzir o seu texto, saiba organizá-lo de maneira adequada à proposta e ao contexto exigido tanto em seu cotidiano quanto em exames de vestibulares, concursos, Enem. Então, escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permanecerá apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada, segundo a Clarice Lispector. Em muitos casos, a dificuldade de escrever é uma consequência do desconhecimento da estrutura do texto e ou do assunto a ser tratado. Não existem fórmulas mágicas para escrever bem. Assim como grandes esportistas, bons escritores são produtos de anos dedicados à prática, ao exercício e ao aperfeiçoamento. Muita leitura e prática são as dicas para quem pretende aprender a se expressar bem por meio da escrita. Aqui veremos alguns tipos de textos e suas respectivas características estruturais. Mas antes de mencionar essas estruturas, será necessário entender alguns conceitos. Primeiro, o conceito de definição de texto. Você já foi uma tecelagem? Um tecido é formado pela junção de vários fios. Inclusive, texto tem a raiz etimológica nisso, de tecer. Podemos dizer que a produção de um texto, que tem sua origem no verbo tecer, se assemelha à de um tecido. As palavras desempenham a função dos fios, às vezes leves, às vezes rústicos, que juntos formam uma unidade coesa. De acordo com a linguística, que é a ciência que estuda os fatos relacionados à linguagem, o texto é uma unidade linguística concreta, perceptível pela visão ou pela audição, que é tomada pelos usuários da língua, seja o falante, o escritor, o ouvinte, o leitor, em uma situação de interação comunicativa específica, como uma unidade de sentido e como preenchendo uma função comunicativa reconhecível e reconhecida, independentemente da sua extensão. Isso segundo Travaglia e Koch, de 2000. Então guarde esse conceito em mente, pois ele será retomado outras vezes. Definição de texto.
É possível comparar o processo de escrita com a técnica de tecelagem. É importante sempre pesquisar mais. Existem 7 características que fazem com que um texto seja um texto. Ao conjunto delas é dado o nome de textualidade. Nós voltaremos a falar isso numa outra oportunidade, quando formos falar sobre texto e textualidade, que a gente pode encontrar no livro Redação e Textualidade, de Maria da Graça Costa Val, publicado pela editora Martins Fonte, em 91. Fala de coesão. Coesão é a conexão, é a ligação e harmonia entre os elementos de um texto. Para um texto ser coeso, é preciso que esteja de acordo com as regras da gramática normativa. A coesão textual se refere aos mecanismos linguísticos que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto, sejam elas palavras, frases, parágrafos, e entre os elementos que garantem a coesão do texto. Assim, os conectivos, os termos usados para unir as ideias apresentadas no texto, concordâncias e regência, têm uma importância fundamental no texto e na compreensão textual. Então, vamos falar de coesão textual. Referências e reiterações. Esse tipo de coesão acontece quando um termo faz referência a outro dentro do texto, quando reitera algo que já foi dito antes ou quando uma palavra é substituída por outra que possui com ela alguma relação semântica, seja de sinônimo, seja de relação lógica. Alguns desses termos só podem ser compreendidos mediante essas relações com outros termos do texto, como é o caso da anáfora e da catáfora. Substituições lexicais. Esse tipo de coesão acontece quando um termo é substituído por outro dentro do texto, estabelecendo com ele uma relação de sinonímia, de antonímia, de hiponímia ou hiperonímia, ou mesmo quando há a repetição da mesma unidade lexical, a mesma palavra. Os conectores também são importantes, são fundamentais. Esses elementos coesivos estabelecem as relações de dependência, de ligação entre os termos do texto, ou seja, são conjunções, preposições e advérbios conectivos. E a importância também da correlação dos verbos, coesão temporal e aspectual, consiste na correta utilização dos termos ou dos tempos verbais, ordenando assim os acontecimentos de uma forma lógica e linear, que irá permitir a compreensão da sequência dos mesmos. Então, isso é um pouquinho das técnicas de escrita. Numa outra oportunidade, eu vou abordar a coerência, os esquemas de comunicação de Roman Jakobson, a tabela de conectivos e como ocorre uma comunicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.